Meus amigos, olha, que Deus abençoe você. Deixa eu dar para você um Salmos, capítulo 81, versículo 13. Veja bem o que o Senhor se lamenta, digamos assim. Deus se lamenta e ele diz o seguinte no Salmos 81, versículo 13. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Pelo menos duas considerações rápidas. Deus então se lamenta, ah, se o meu povo me tivesse ouvido. Se nós ouvirmos a Deus, a maioria dos nossos problemas, eles começarão a ser solucionados. A maneira com que eu vou ouvindo Deus, a minha volta, a minha frente, os meus caminhos, eles vão sendo iluminados. A palavra de Deus diz no Salmo 119, 105, que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra de Deus. Então Deus está falando, se o meu povo me tivesse ouvido, precisamos ouvir a palavra, precisamos ouvir Deus, para que a gente consiga ter clareza nas decisões que devemos tomar. Muitas vezes não sabemos tomar as decisões corretas, muitas vezes não sabemos o caminho a seguir, nos vemos às vezes diante de uma escuridão, nos vemos nas encruzilhadas da vida, sem saber para que lado ir, se para a direita ou se para a esquerda. E são nesses momentos em que o nosso Senhor, Ele quer nos conduzir. São nos momentos de decisões mais importantes, nas decisões difíceis, tá? Aquelas decisões que não podem dar erradas, que Deus quer intervir, que Deus quer fazer parte na nossa vida. Por isso ele se lamenta, ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Veja bem, tudo que está no Novo Testamento nós devemos de pegar e trazer para os nossos dias. Israel aqui representa o povo de Deus, o povo dele. Ouvir a Deus, buscar ao Senhor. Porque às vezes as pessoas dizem assim, pastor, eu tenho muita fé. Você tem muita fé? Para você ter muita fé, você precisa ouvir muito a palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, se nós não ouvirmos a Deus, em primeiro lugar, nos falta a fé. A fé verdadeiramente, segundo a Bíblia, a fé que nos fará vencer as lutas espirituais que às vezes não conseguimos vencer. E que, além de trazer fé, como eu expliquei, traz o quê? Clareza. Clareia o nosso caminho, clareia, dá entendimento para tomarmos as decisões corretas. Então, quando nós ouvimos a Deus e andamos nos caminhos dele, quando a gente começa a andar com Deus, não basta somente ouvir, precisamos ouvir e andar com o Senhor, porque muitas vezes estamos, irmãos, ouvindo e não estamos praticando. E não vai resolver nada. Então, ouça a Deus. Aí ele diz, se o meu povo tivesse me ouvido, Israel andasse nos meus caminhos. Ande nos caminhos do Senhor, porque certamente Ele vai te dar força, tá? Ande com Deus. A Bíblia diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Veja bem, o nosso coração, ele é como se tivesse fechadura, maçaneta só para o lado de dentro. Deus não pode abrir. Você que precisa abrir. Quando ele bate, ele espera com que a gente abra. Talvez hoje ele está batendo na sua porta, pedindo para que você passe a andar com ele, para que a sua vida venha a melhorar. Para que os seus projetos, eles venham se edificar, eles venham se concluir. Porque tem muitas pessoas que são sonhadoras, sonham muito, mas estão edificando, concluindo os seus sonhos, realizando pouco. Não é assim que Deus quer que a gente viva. Deus quer que o nosso sonho se realize e com Ele tudo é possível. Com Deus tudo é capaz. Então ande com Deus e certamente os seus sonhos se realizarão. Aí ele diz no versículo 14, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Meus amigos, é como se Deus dissesse, se vocês me ouvirem, andarem comigo, os seus inimigos, dos seus problemas, cuido eu. É como se Deus dissesse assim, dos seus problemas, sou eu que vou cuidar. Eu vou abater a minha mão, eu vou estender a minha mão contra os seus inimigos para abatê-los, para fazer com que ele fique envergonhado. Não precisamos
de maneira nenhuma, agir, fazer vinganças com as próprias mãos, querer revidar, brigar, fazer, sabe, querer resolver as coisas com o nosso jeitinho. Ah, eu sou assim, comigo o negócio se resolve dessa maneira. Não, meu amigo, Deus está dizendo, se você me ouvir, andar comigo, eu vou abater os seus inimigos. Deus acaba com os problemas financeiros, Deus começa a dar prosperidade, Deus começa a curar quem está doente, Deus começa a restaurar o casamento abatido, Deus começa a unir a família desunida, Deus começa a fazer de você que está depressivo voltar a ter prazer na vida. Deus traz no teu coração o desejo de viver, a alegria que só Ele pode dar, a força que o Espírito Santo promove na sua vida para fazer você vencer esse mal em nome de Jesus. Mas tem que andar com Deus e Ele briga por nós. Ele está dizendo, eu vou abater, eu vou lutar, eu vou combater esse mal que está na sua vida, qualquer um deles, eu vou abater os seus adversários. Aí ele diz, os que aborrecem ao Senhor, ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. Aí, irmão, veja bem, as pessoas que aborrecem a Deus, que ainda não têm o entendimento, que ainda não tiveram os olhos abertos pela palavra, Deus está dizendo, eu cuido delas. Se você me ouvir, se você andar comigo, eu fazer as coisas, eu usar de força, Deus está dizendo, eu abater os seus inimigos, as pessoas que aborrecem ao Senhor, elas vão se sujeitar. Só que se não for assim, não tem. Deus está se lamentando porque não estava acontecendo isso. O povo não estava se sujeitando. Os que aborrecem ao Senhor, meu irmão, aqueles que não acreditam, que zombam da nossa fé, aqueles que olham para nós e tiram um sarro às vezes, Deus está falando, esses vão se sujeitar pelo meu agir, quando eu estiver guiando. E para terminar, ele diz, e eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Meu irmão, isso aqui é símbolo de prosperidade. Deus está dizendo, eu vou fazer, eu vou mudar essa história, eu vou, sim, virar o cativeiro. Eu vou transformar essa situação caótica, essa pessoa doente, o depressivo, em uma pessoa alegre, feliz e animada, no nome de Jesus. Tá certo, meu querido? Fique com essa mensagem. Que Deus possa te abençoar de uma maneira especial, em nome de Jesus.